Ai, bem-vindos de olhar pro lugar certo. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Vim aqui conversar mais uma vez e espero que vocês estejam dispostos a ouvir, porque eu tenho muito pra falar. Bom, eu quero falar sobre o motivo pelo qual eu resolvi influenciar. Eu sei que tem muitas coisas que acontecem, né, envolvidas por trás do influenciar. Grandes influenciadores podem receber muito dinheiro e além de outras coisas, tipo patrocínios, parcerias, né? E como eu não cheguei lá, ainda eu não sei como é que é. Mas eu sei de mim que eu sempre gostei muito de ter contato com pessoas, eu sempre gostei muito de amar, de cuidar, de servir, com certeza eu sempre gostei de ajudar. E isso é uma coisa que tem em mim, sabe? Eu creio que foi Deus quem me deu, porque tem hora que eu penso assim, gente, acho que não sou eu. Além de várias outras coisas. Eu sempre fui cristã, né? Mas a gente tem um tempo que a gente, de certa forma, vira a chave, que a gente se converte verdadeiramente, sabe? Jesus é o meu Senhor. E hoje eu vejo que, nossa, como eu mudei, graças a Deus para melhor. Gente, eu era assim, desde quando eu era criança pra minha adolescência, nossa, eu ouvia muita música mundana, e eu dançava, e assim, eu era influenciada por coisas ruins, por televisão, muito influenciada por televisão, muito influenciada por amigos, porque quem não quer ter amigo, né? Então, muitas das vezes a gente acaba fazendo aquilo que as pessoas querem, mesmo sendo coisas ruins. E da medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que isso não era o que eu queria verdadeiramente pra mim, sabe? E hoje eu vejo que eu segui o caminho certo e eu creio que Deus ele tem me direcionado, porque assim, nunca bebi, nunca saí, essas coisas, mas no decorrer da vida a gente tem escolhas e acaba fazendo escolhas erradas. E eu, depois de fazer algumas escolhas erradas, eu decidi que eu não queria mais isso pra mim, que eu queria fazer as escolhas certas. E aí eu sempre pedi o Espírito Santo sabedoria, sempre peço para ele poder me dar direção e ele tem me dado, graças a Deus. E com o tempo eu fui parando, sabe? Fui decidindo com aquilo que eu aprendia dentro da igreja, com aquilo que eu aprendia com os meus pais, que ou eu sou de Deus ou eu sou do mundo. Ou eu sou de Deus ou eu faço aquilo que agrada a minha carne. E a gente sabe que não é fácil porque a gente tem um corpo de carne. Logicamente, que a gente quer, tanto quanto a gente quer comer, né? Que é aquilo que o crente mais faz é comer, a gente quer aproveitar a vida. Mas a vida a gente consegue aproveitar não só no errado, dá pra aproveitar muito a vida fazendo coisas certas, dá pra aproveitar muito a vida na presença de Deus. Então, né, como eu tinha começado a falar, eu fui parando, sabe, de fazer. Gente, eu sempre tive o senso muito justiceiro, sabe? Então, assim, não que eu seja barraqueira, mas se tivesse uma ocasião para discutir, eu discutia. Então, assim, eu penso que se eu fosse a pessoa de antigamente, que eu era antigamente, sem o Espírito Santo de Deus, hoje em dia, com certeza, eu gostaria bem de uma farra, gostaria de uma bagunça, gostaria de brigar, discutir, sabe? E eu vejo que hoje eu sou feliz com Deus sem precisar dessas coisas. E a que ponto que eu quero chegar? Que eu tenho visto muitas pessoas vindo para a igreja, vindo para a presença de Deus e talvez até a própria igreja com, sabe, sem ter a transformação. Porque a gente sabe que tem diferença quando o Espírito Santo entra. E assim, eu tenho algumas coisas que eu me incomodo, tanto ao meu redor quanto nas grandes mídias,
porque eu tô vendo muita gente sendo influenciada de maneira negativa, sabe? Muita gente influenciando de maneira negativa, sabe? Muita gente falando nada com nada e passando pra frente as pessoas acreditando que aquilo é a realidade. E isso tem invadido até a igreja, infelizmente. E, velho, é coisa que se eu fico perdida, às vezes imagino talvez um novo convertido, talvez um adolescente, talvez aquelas crianças que vão chegar ainda, sabe? Então, eu sempre tive esse vontade de liderar, tomar frente de algo, fazer a diferença, sabe? Mesmo que seja mínima na vida de alguém. Eu amo saber que eu ajudei alguém. Então, eu já tinha vontade, já tive vontade às vezes de começar um canal no YouTube, aí passava vontade, mas hoje em dia, eu vejo uma necessidade enorme de eu expressar a minha opinião e talvez de eu ajudar. Porque eu sei que hoje em dia tem mais canais, mais meios cristãos, graças a Deus, mais meios de pessoas, não apenas cristãos, mas também que têm a mente boa, uma influência boa sobre a vida das outras pessoas, sabe? Gente, porque a vida não é apenas aquilo de ruim que o mundo oferece pra gente. Deus tem vida plena pra gente aqui nessa terra ainda. Então, eu decidi abrir minha vida, expor meu pensamento por causa disso, sabe? Porque eu creio que muitas das coisas que eu aprendi eu posso não guardar só pra mim, não guardar só pra minha família, não apenas em relação à espiritualidade, mas em relação a várias coisas, várias áreas da vida. A gente não precisa viver brigando, a gente não precisa viver triste, a gente não precisa viver endividado, a gente não precisa viver correndo atrás de quem não quer saber da gente. Então eu resolvi influenciar por conta disso. E eu penso que a melhor hora de eu falar é o agora, porque do jeito que o mundo tá, a gente não sabe se a gente vai ter oportunidade de falar daqui a um tempo, a gente não sabe se a gente vai ter oportunidade de se expressar daqui a um tempo, e isso é triste. Então, eu creio que Deus ele nos fez para poder ter voz ativa, sabe, no meio das pessoas. Eu creio que Deus ele me fez para poder influenciar, para poder, talvez não só no YouTube, para as pessoas verem, sabe, a minha vida, para ver Cristo através da minha vida, ver o meu exemplo, quem anda comigo, quem eu trabalho, meu esposo, meus futuros filhos. E se eu me calar, a quem as pessoas que se espelham em mim vão seguir? E direto vem essa pergunta na minha cabeça, sabe? Porque algumas respostas de nós dessa geração, algumas perguntas de nós dessa geração, nossos pais de gerações passadas não sabem responder. E é aí que a gente fica perdido, é aí que o adolescente vai perguntar pro amigo que aprendeu com o mundo e responde coisas erradas. Então eu olho muito pra isso e penso, velho, quem que vai influenciar meus filhos? A quem que os meus filhos vão seguir? Porque eu vejo, sabe, os adolescentes de hoje em dia, as crianças de hoje em dia, talvez atoladas na televisão, atoladas no videogame, atoladas em série que só ensina porcaria. A gente sabe que tem série boa, tem, mas é difícil de achar. E assim, é bem mais fácil você ligar a televisão e colocar na imagem que chama mais atenção naquele momento do que você ir lá procurar, né? Então, eu quero ser o bom exemplo que os meus filhos vão ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu quero ser o bom exemplo da minha geração. E eu sei que é difícil, a gente não é santo o tempo todo, logicamente que a gente busca santidade, a gente não é perfeito, mas a gente caminha com Deus e nós cremos que Deus ele tem muito para fazer, para poder falar através de nós. E eu creio que se Deus ele, como eu falei no começo, se o Espírito Santo ele teve capacidade de me moldar até os dias de hoje, tô com 24 anos e assim, eu vejo, sabe, Deus ele moldando meu caráter, moldando minha vida, mudando a minha mente.
e me fazendo melhor todos os dias. Se ele teve a capacidade de fazer isso comigo, eu tenho certeza que ele é capaz de mudar a minha geração através de mim. E eu espero que a partir de hoje você decida seguir aquilo que é certo. Peça ao Espírito Santo direção, leia a Bíblia, busque pessoas boas para poder te influenciar. Não pessoas que simplesmente dizem da boca para fora, mas observe quem são as pessoas, melhores pessoas que você tem ao seu redor. Siga elas no Instagram, veja com quem elas andam, qual é o tipo de coisas que elas assistem e siga essas pessoas. Não siga qualquer influência, não se deixe levar por qualquer vento, porque, gente, o mundo tá cada dia pior. E a gente só vai conseguir se equilibrar se a gente estiver firmado naquilo que é bom e naquilo que é eterno. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.